Iniciamos mais uma entrevista com os candidatos ao governo de Minas Gerais. É a oportunidade, caríssimo, que você tem de ouvir ideias e propostas daqueles que pretendem governar o Estado pelos próximos 4 anos. Nosso convidado de hoje, definido por sorteio, é João Batista Marisguia, do partido Rede Sustentabilidade. A entrevista tem duração de 10 minutos, são 9 minutos para responder os nossos questionamentos e mais 1 minuto para pergunta específica e considerações finais. Lembrando que o cronômetro é acionado no início da sua primeira resposta. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Eduardo, obrigado. Bom dia, telespectadores. Bom saber que o amigo já chegou aos 70 anos. A propósito de anos, o senhor ficou 20 anos afastado da vida política. Por que decidiu voltar? Eu sou mineiro, brasileiro. O estado de Minas Gerais, há quase uma década, está mergulhado numa crise, estagnação da economia, viramos uma economia de commodities, minério sem industrialização, grão sem industrialização. O desemprego de 1.200.000 pessoas, 400 mil jovens. A educação, minha área, em crise, com resultados absolutamente medíocres. Eu tive muitas oportunidades na vida, estudar, governar, liderar, e acho que não tinha o direito de ficar à margem. 20 anos fora, somente de a educação básica pública. Fui convidado pela Marina Silva a assumir esse convite. Estou muito satisfeito com a opção que fiz. É meu dever essa candidatura para ajudar Minas Gerais a sair dessa crise. O senhor tem que falar de mineração. A gente sabe que o minério é uma riqueza, o mundo precisa dele. Nós precisamos do minério na nossa vida. Só que do jeito que as coisas acontecem em Minas, só vai ficar o buraco. Infelizmente, como dito no poema de Drummond, só vai ficar o buraco, mas nós vamos mudar isso, que a mineração em Minas Gerais, ela extrai, leva embora, paga somente 3,5% de imposto no Brasil, quando no Canadá é 17%, e não há nenhum governo que estabeleça uma pactuação e exigências com as mineradoras para que elas façam, preservação ambiental, nascentes, cursos d'água, recomposição vegetal e animal, flora, tudo isso. Segundo, diversificação dos investimentos. Investimentos industriais, em siderurgia, em metalurgia ou outros. Não, o minério começa a escassear, perde a qualidade, perde valor, fica o buraco, vão embora e a região entra em decadência. Isso nós vamos acabar em Minas Gerais. Aí o senhor fala que quer propor uma nova política, mas as pessoas vão dizer, mas ele já foi secretário de Estado, ele já foi secretário municipal em Contagem, ele é um homem vinculado à educação pública. Por que é novo? 70 anos, novidade de cabeça branca e barba branca parece alguma coisa contraditória, mas eu trago comigo a paixão, os valores do Vale Verde da minha juventude, da época da luta contra a ditadura militar, os valores democráticos, os valores republicanos, um compromisso fundamental com a equidade, com melhor distribuição de renda, com redução das desigualdades e um compromisso ético fundamental para combater os privilégios. Minas está povoada de castas de privilegiados que chegaram a essa posição de privilégios por Anastasia e por Pimentel. E Pimentel adicionou a isso o aparelhamento do Estado e do governo com pessoas do partido e da coligação. Então é um dever enfrentar isso. A única novidade para enfrentar as castas não é combater as pessoas individualmente, as quais respeito. É a nossa candidatura. Então ela é uma novidade. Por falar em pessoas, o sobrenome Marisguia é forte. E Marisguia é sinônimo de bem-sucedidos. O Marcos, que deixou esse plano cedo, o seu irmão Valfrido, que ficou milionário na iniciativa privada, mas ele é investigado no caso do Mensalão Mineiro, ele foi citado em outros escândalos recentes da vida nacional. Prejudica? Vão explorar isso na campanha? Não, definitivamente não. Primeiro, o Marcos Luiz Marisguia, meu irmão, que dá nome ao prêmio de Ciência e Tecnologia Marcos Marisguia. Um cientista consagrado mundialmente da Academia Brasileira de Ciências, selecionado como um dos maiores 18 cientistas de todos os tempos no Brasil. As virtudes que ele tem, que são muitas, são dele. Infelizmente, não pertencem a mim. O Valfrido tem várias virtudes, matemático, físico-químico, excelente professor, empresário de sucesso. As virtudes que ele tem não são as minhas. Os problemas que eles têm não são os meus. Portanto, ele responde pelos problemas dele, eu respondo pelas minhas escolhas na vida. Sempre foi assim. Somos amigos, agora, na questão política, ele tem as posições dele, eu tenho as minhas. O senhor tem uma vida ligada à educação e promete fazer uma revolução. Não dá para a gente descer a detalhes, mas vamos começar pelo principal, o pagamento em dia do professor. É possível logo nos primeiros meses de governo?
O que eu prometo? Que nós vamos herdar um déficit fiscal de 30 bilhões de reais para um orçamento de 98 bilhões. Porque a Anastasia gerou a crise fiscal, Pimentel multiplicou a crise fiscal por 3. Então nós precisaríamos de 2 anos de suor e lágrimas para colocar a casa em ordem, ao mesmo tempo voltar o crescimento econômico e regularizar toda a situação funcional. Em até um ano é possível pagar em dia os servidores e em até um ano, no máximo, pagar o piso nacional de salário ao professor. O que vamos fazer na área da educação? Voltar com a nota, com o boletim, para chegar a nota do aluno no celular do pai e da mãe, todo professor em formação continuada ao longo de 4 anos, um programa estadual de mestrado para todos os professores, através da cooperação das 12 universidades federais, das 2 estaduais e da PUC. Plano de carreira que eu quero negociar durante um ano com os professores, ouvindo-os para que cresçam do ponto de vista da remuneração pelo mérito com a avaliação do desempenho. E cada escola com meta de progresso para que todo aluno aprenda sem aprovação automática. Isso nós vamos fazer. O primeiro ano será duríssimo agora. Se houver parcelamento ainda no primeiro ano, nós vamos parcelar também o salário do governador, do secretário, do juiz, do promotor, do deputado. O exemplo tem que vir de cima, o sacrifício também tem que começar pelo alto, senão é covardia moral. E o rombo fiscal do Estado, então, não é de 8 bi, é de 30. 30 bi, declaradamente 9, herança que Anastasia e os tucanos deixaram para o PT, mas Pimentel não conta a história toda, ele oculta o fundamental, que o governo Dilma Rousseff do PT, do qual ele foi ministro, deixou um buraco, uma recessão que caiu no colo dos governadores que assumiram em 2019. E Pimentel conseguiu multiplicar por 3 o déficit fiscal, além de ter recusado o acordo fiscal oferecido pelo governo federal, que, curiosamente, os companheiros dele de partido, os governadores da Bahia, do Ceará e do Piauí, fizeram o acordo fiscal com o governo federal. E a situação deles está muito melhor. Pimentel não fez nada e o Estado está aí, não vai pagar o 13º e deixar um rombo de pelo menos 30 bilhões de reais mais o 13º. Para combater essa epidemia de violência, o senhor propõe penas maiores para crimes graves e, penas alternativas para uso de droga, para pequenos delitos. Seria prisão de qualidade? Você conhece isso melhor do que ninguém como jornalista que você é, que vai onde o problema está. Bandido barra pesada é lei dura, encerramento em penitenciária e quando se encontrar com a família, com parlatório, que eles usam até as famílias como pombo-correio do narcotráfico. As pessoas de crime ocasional de menor gravidade, nós temos que levar o modelo das APAC, de Itaúna, Nova Lima, extremamente bem-sucedidos, humanizadores, para todos os municípios mineiros de pelo menos 30 mil habitantes, para que fiquem perto da família, perto da oportunidade de ter renda e perto da assistência da sociedade com cooperação ampla. Ao lado disso, é claro, nós temos que melhorar a cooperação entre as 2 polícias. Todos os municípios menores de 20 mil habitantes, a Polícia Militar pode fazer o ciclo policial investigativo e processual completo. Você não precisa duplicar meio para mesmo fim com a Polícia Civil. Concentra a Polícia Civil nas cidades de 30 mil habitantes e mais, e quando houver um crime maior que demande maior aperfeiçoamento técnico, uma equipe da Polícia Civil se desloca e ajuda. Essa cooperação militar-civil precisa acontecer com unificação da informação e mais ação investigativa. Isso, aliás, o Plano Nacional de Segurança Pública está prometendo. E uma outra questão que é fundamental é a seguinte: eu não sou a favor da legalização de drogas, mas a descriminalização daquele jovem que consome uma maconha e fica preso junto de bandido. Ele pode ter alguma coisa do tipo trabalho voluntário, mas nunca uma prisão e orientação. A melhor política de segurança pública é a escola de ensino médio em tempo integral, com contabilidade, empreendedorismo, orientação para emprego. Isso nós devemos aos nossos jovens, a começar das periferias. Vamos fazer uma revolução na educação, focada também em empregabilidade do jovem. Em 20 segundos, por gentileza, o senhor quer vender prédios públicos para arrumar dinheiro, porque a dificuldade é grande. O senhor não vai ficar 4 anos só para saber quantos são, não? Não, nós vamos retomar o crescimento da economia com desenvolvimento sustentável, interiorizar o governo, criar um ambiente de negócios com confiança, segurança jurídica e trazer de volta as empresas que Minas está perdendo com a redução das alíquotas de ICMS, negociando metas de aumento de produção como a Coreia do Sul fez. Muito trabalho e resultado.
Agora nosso cronômetro vai virar para 1 minuto e eu gostaria que o senhor dissesse aos mineiros por que votar em João Batista Marisguia em 7 de outubro para governar Minas Gerais. Rede Sustentabilidade, o número é 18. Eu peço o seu voto a Marina Silva para presidente da República. Peço o seu voto para Cacá Menezes para senador por Minas Gerais. Peço o seu voto para mim, João Batista Marisguia, para governador. Por quê? A primeira via, segunda via e terceira via, Anastasia Pimentel e o MDB são, na verdade, becos sem saída. Mergulharam Minas e o Brasil na crise profunda do desemprego, inclusive com problemas de corrupção, que o atual governador não explica e o ex-governador Anastasia não explica do seu líder Aécio Neves, ambos, Aécio Neves e Pimentel, réus pela lei penal e não explicam isso. Então, contra a corrupção, pelo republicanismo, mais democracia, enfrentar e resolver a crise fiscal, tirar Minas da estagnação, uma revolução na educação e mais igualdade social e igualdade de oportunidades, é para isso que eu sou candidato, para tirar Minas desse beco sem saída. Muito obrigado ao candidato da rede, João Batista Marisguia. Lembrando, gente boa, que amanhã às 8 horas vamos receber aqui a Antônia Anastasia do PSDB. Eleições 2018, voto na Record.